Olá, queridos amigos do Caminheiros do Bem, que bom estarmos juntos novamente. E hoje vamos falar da pandemia, do Covid-19. Mas não dá para falar da pandemia, do Covid, sem lembrar dos nossos heróis, dos profissionais de saúde que arriscam as suas vidas para cuidar de nós, para nos proteger. Apesar de todos nós termos um instinto de sobrevivência, eles arriscam as suas próprias vidas, a sua própria sobrevivência, para cuidar de nós, por amor a nós, por amor à profissão. Fica aqui, do fundo de nosso coração, o agradecimento a esses nossos heróis da saúde, que cuidam de nós no meio desse momento tão difícil, porque toda a humanidade terrestre está passando. E é justamente esse instinto de sobrevivência que sempre fez com que a ciência buscasse o remédio, o medicamento para todas as doenças que surgiram ao longo da nossa história. E muitas delas foram pandemias, verdadeiras pandemias, que são as epidemias que se alastram de forma muito rápida em pessoas que não têm defesas no seu organismo para responder à doença. Quando essa epidemia se alastra para 2 ou mais continentes, então ela é classificada como pandemia. E não foram poucas as que nós enfrentamos ao longo da história. No século XIV, surgiu na Europa uma pandemia, uma das piores da nossa história, a peste negra. Ela veio provavelmente de navio lá da Ásia, talvez da China, e desembarcou na Europa pela Itália. A Itália recebeu então um navio contaminado de ratos, que eram muito comuns naquela época, século XIV, e esses ratos eram infestados por pulgas, e nessas pulgas haviam bactérias que transmitiam então essa terrível doença, que dizimou, por volta de 1350, cerca de 1/3 da população da Europa inteira. Se alastrou rapidamente. Mas ao longo dos séculos, sem ainda os antibióticos para combater essas bactérias, estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas morreram em função dessa peste, da peste negra, que tinha, claro, algumas variantes, mas cerca de 200 milhões de pessoas morreram nessa que talvez tenha sido a pior de todas as pandemias no nosso planeta. Mas no início do século passado, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, formou-se um cenário, um ambiente propício de guerra, de mortes, de ódio, de inimigos, um ambiente propício a que surgisse um grande inimigo, inimigo a todos, comum a todos. Dessa vez, não mais uma bactéria, mas um vírus chamado H1N1, originário do frango, da ave, que contaminou muita gente. Na época, estima-se que ele tenha essa gripe, que foi denominada de gripe espanhola, porque foi propagada, foi divulgada pela Espanha, que se mantinha neutra na guerra e, portanto, à vontade para noticiar sobre o vírus, sobre a doença, essa gripe que foi devastadora. Por essa razão, a gripe levou o nome de gripe espanhola, que contaminou cerca de 500 milhões de pessoas. Na época, era 1/4 da população mundial, que estimava-se em torno de 2 bilhões de pessoas. A origem não se sabe ao certo, talvez a China, talvez os Estados Unidos, mas o resultado foi trágico. Mais de 100 milhões de pessoas mortas. Na década de 50, mais precisamente em 56, novamente um vírus, dessa vez a gripe asiática, talvez da China também, que era transmitida por um vírus que sofreu mutação, que vinha dos patos selvagens e dizimou cerca de 4 milhões de pessoas no mundo.
na década de 60, cerca de 10 anos depois, em 68, nós sofremos com a gripe de Hong Kong, também da China, também de animais, de aves que eram cultivadas sem qualquer higiene. E essa gripe saiu de Hong Kong e se espalhou pelo mundo, se tornando também uma pandemia, uma das piores, quando morreram, talvez, cerca de 3 milhões de pessoas. Em 2009, 2010, no México, a gripe suína, o vírus também vindo do porco, que era o hospedeiro, dizimou mais de 500 mil pessoas. A estimativa inicial era baixa, cerca de 17 mil. Estudos concluíram depois que talvez cerca de mais de 500 mil pessoas tenham perdido as suas vidas em função dessa gripe suína. E nós, buscando sempre o medicamento, a cura, aquilo que nos trouxesse a cura dessas doenças, o inimigo do vírus que nos traria de volta à saúde. Mas quando nós nos preocupamos com a origem, de buscar a gênese, não a gênese vírus, não o vírus em si, não a bactéria, no caso da peste negra, mas quando nós nos preocuparíamos ou quando nós nos preocuparemos em buscar a gênese dessas doenças. Quando nós buscamos combater tão somente o efeito, elas voltam. Dia 31 de dezembro do ano passado, de 2019, a China comunicou à Organização Mundial de Saúde sobre o Covid-19. E pesquisando a doença, os cientistas chineses descobriram que dos primeiros infectados, cerca de 50 pessoas, a absoluta maioria havia estado em um mercado de venda de animais vivos na cidade chinesa de Wuhan. Essas pessoas, esses clientes, iam até o mercado para comprar animais vivos, mas eram animais selvagens, que eram até então permitidos, esses mercados, na China. E então os animais eram abatidos na hora. E claro, os dejetos desses animais, empilhados em gaiolas, sem o menor higiene, uns sobre os outros, animais de espécies diferentes, selvagens, esses animais contaminavam uns aos outros com uma infinidade de micro-organismos. É daí, então, que sai o Covid-19, o coronavírus, que está assolando o nosso planeta. E que até agora, já matou mais de 200 mil pessoas. Quando é que nós buscaremos não apenas a cura, não apenas o medicamento, mas a nossa mudança de hábitos, os nossos costumes, para que nós não soframos mais com essas pandemias, com essas ondas de doenças? Quando é que nós vamos mudar a nossa relação com os animais? Da peste negra, com as pulgas, para a gripe espanhola, com os frangos, para a gripe asiática, com os patos, para a gripe de Hong Kong, com as aves, ou a suína, no México, com os porcos, e agora, novamente, micro-organismos que têm como hospedeiros os animais e que vêm nos afetar as nossas vidas, humanos. Quando é que nós vamos repensar na nossa vida de relação com esses animais? Quando é que nós mudaremos a nossa forma de interagir com os animais do nosso planeta? Quando é que nós estabeleceremos novos padrões de higiene nas nossas vidas? Porque esses aspectos são absolutamente fundamentais para a nossa saúde, não individualmente, mas para a nossa apenas, mas para a nossa saúde pública. Quando é que nós vamos mudar esses nossos hábitos? Porque
Os nossos hábitos são de extrema importância para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Esses hábitos, quando mau hábitos, eles não causam apenas pandemias por micro-organismos. Os nossos maus hábitos causam verdadeiros desastres, mortes incontáveis, perdas incontáveis de vidas por conta dos nossos maus hábitos. No mundo, estima-se que existem cerca de 900 milhões de pessoas desnutridas. O que faz delas, essas quase 1 bilhão de pessoas, alvos fáceis para uma infinidade de doenças, uma vez que a pessoa desnutrida tem o sistema imunológico deficitário. Por outro lado, se existem mais de 900 milhões de pessoas desnutridas, existem cerca de 800 milhões de pessoas obesas, que vêm sofrer com uma infinidade de doenças em decorrência desses excessos alimentares ou do resultado desses excessos alimentares, o que as torna também pessoas vulneráveis a uma infinidade de doenças, inclusive a essa pandemia, ao coronavírus. Quando é que nós nos disporemos a mudar os nossos hábitos, a mudar as nossas vidas para preservar mais as nossas saúdes, a nossa saúde? Nós vemos, por exemplo, no meio dessa luta tão grande pela vida que nós estamos passando agora e que já passamos tantas vezes na humanidade, na história, pessoas, a pretexto de trazer mais alegria e descontração, enveredarem pelo hábito da bebida alcoólica. A bebida alcoólica frequenta lares de incontáveis irmãos nossos aqui do nosso planeta Terra. Qual o resultado? O resultado, mais de 3 milhões de mortes. 3 milhões, todos os anos. Em recente pesquisa, em função do álcool, do uso do álcool, em recente pesquisa, a Universidade de Washington revelou que, com relação ao câncer, não há doses seguras para o consumo de bebida alcoólica. Não há. Então, além do câncer, a bebida alcoólica ceifa mais de 3 milhões de vidas todos os anos. O tabagismo, entre 6 e 7 milhões de vidas todos os anos. Somos nós, não afetados apenas por pandemias, não apenas por bactérias, não apenas por vírus, mas também por verdadeiros desastres, perdas de vidas incontáveis em função dos nossos maus hábitos. E deles, tantas doenças decorrem. Quanto sofrimento nós buscamos para nós mesmos. Mas a doença, ao contrário do que nós possamos imaginar, a doença não está apenas nos nossos corpos físicos. Não. A doença começa no espírito. Porque se tantas pessoas perdem as suas vidas pelos excessos alimentares, se tantas pessoas, mais de 3 milhões, perdem as suas vidas em função do álcool, da ingestão de bebida alcoólica, se tantos perdem as suas vidas pelo tabagismo, nenhum desses 3 hábitos é do corpo físico. São doenças do espírito. Estamos adoecidos no nosso espírito, buscando a vida nesses momentos de forma desesperada, nesses momentos de pandemia, quando um inimigo invisível nos ataca a todos, mas buscando a morte na nossa vida cotidiana, enveredando por vícios que podem, a qualquer momento, nos trazer doenças incuráveis, nos trazer a própria morte. Quando é que nós buscaremos a cura do nosso espírito?
o uso excessivo, desregrado da própria carne. Nessa vida de relação com os nossos irmãos inferiores, os animais, que traz imensos prejuízos, porque eles, os nossos irmãos animais, pagam com a própria vida por esse nosso hábito e nós pagamos não apenas com as doenças que surgem de forma sorrateira e que muitas nós nem sabemos que a origem é desses consumos desenfreados de carne, de proteína animal. Muitas vezes nós sofremos essas doenças de forma ostensiva, conhecida. Diz-se, os maiores especialistas, que também a carne vermelha é responsável, a carne de uma forma geral, é responsável por grande porcentagem da incidência de câncer no nosso planeta, que leva todos os anos cerca de 10 milhões de pessoas. Quando é que nós vamos buscar tratar não apenas o nosso corpo físico, mas também o nosso espírito? Quando é que nós vamos buscar essa higienização do nosso corpo físico, mas também do nosso espírito, vencendo esses nossos maus hábitos, nos elevando a um outro padrão de higiene, um outro padrão comportamental? Eu lembro que há muitos anos atrás, um dia, num domingo, em casa, eu lendo um jornal, a minha filha brincando comigo, e eu distraidamente lendo o jornal, quando de repente a minha filha disse: pai, você sabe o que é higiene mental? Mas ela era muito pequena, muito criança, muito jovem, e disse: higiene mental? E eu imaginei que ela estivesse lendo, já sabia ler. No jornal eu olhei atrás rapidamente, não havia nada. Eu disse: olha, filha, querendo incentivá-la que me dissesse o que era o conceito que ela havia aprendido de higiene mental. E eu disse: filha, eu tenho uma ideia, mas o que seria isso? Como você entende o higiene mental? Ela disse: pai, higiene mental é quando nós buscamos para a nossa vida bons pensamentos. Nós cultivamos bons pensamentos como alguém cultiva uma planta, mas uma planta boa. Nós não podemos cultivar plantas ruins. A higiene mental é nós escolhermos o que nós vamos pensar. Então, nós temos saúde. Diante daquelas palavras tão profundas, tão verdadeiras, para uma criança tão jovem, tão pequena, eu disse: mas filha, onde você aprendeu isso? Ela disse: na escola. Eu disse: mas que bonito. Ela disse: então, por que você não cultiva a higiene mental? Eu disse: mas o papai procura cultivar a higiene mental. E ela disse: como? Lendo essas coisas? Eu disse: mas eu estou lendo esportes. Aí ela disse: ah, é que tem umas coisas feias atrás aí do seu jornal. E eu virei então, atrás dos esportes, era a página policial. E havia algumas imagens bem feias. E eu não percebi que ela estava vendo aquelas imagens. E me alertou sobre as minhas escolhas. Quais são as nossas escolhas nas nossas vidas cotidianas? O que nós escolhemos ver na TV? Quanto tempo nós estamos gastando em frente à TV? Porque nós usamos a justificativa, claro, especialmente no momento desse de pandemia, nós precisamos nos manter informados sobre as novidades, sobre como proceder, claro. Quais são as recomendações das autoridades médicas? Perfeito. Sobre a quantidade de mortos também, eu preciso ficar sabendo. Aliás, muitas pessoas estão com um caderninho. Quantos mortos hoje? Quantas pessoas morreram até hoje? No mundo, e no Brasil, e na nossa cidade, e no nosso estado. Meu Deus, amanhã eu vou comparar. Necessário? Será que nós precisamos saber todos os dias quantas pessoas morreram? Será que nós precisamos anotar no nosso caderninho? Será que nós precisamos gastar tantas horas na frente das TVs que não noticiam só essas tragédias, mas nesse momento de crise, muitas vezes nós vemos alguns na TV atacarem de forma indiscriminada os nossos governantes do mundo inteiro, como se eles tivessem criado o vírus,
como se eles fossem responsáveis pelo nosso adoecimento do nosso planeta inteiro, esquecendo da parte que nos cabe, da nossa vida de relação com os animais, da nossa vida de relação com o meio ambiente, dos nossos mau hábitos, como se essa pandemia fosse a única causa de morte no mundo. Nós precisamos mesmo ficar vendo todas essas agressões que nós vemos na TV? As novelas. Às vezes, nós paramos num consultório ou num restaurante onde existem TVs ligadas e você vê aquela gritaria, aquelas acusações. Parece que ninguém sabe falar com a voz mais calma, serena, debater sobre os assuntos e mesmo as divergências de forma mais civilizada, mais serena. São gritos, ameaças, dedos, brigas físicas, armas, polícias, sirenes. E se nós percebermos em volta as pessoas que estão ali olhando, nós percebemos aquele ambiente carregado de tensão das pessoas olhando aquelas cenas de violência. Quanto mal isso nos faz. Por que tantos estabelecimentos ainda praticamente que nos forçam a ver essas cenas? Porque muitas vezes nós precisamos estar nesses lugares. Por que precisamos presenciar essas cenas que nos fazem tão mal? Nesse caso, não seriam escolhas nossas. Mas por que alguém nos impõe essas cenas? Nos faz não escolher, mas nos faz presenciar essas cenas que nos fazem tão mal. Eu lembro que algumas semanas atrás, nós recebemos a notícia de que uma amiga havia contraído coronavírus. E porque ela é uma amiga do nosso coração, imediatamente nós ligamos para ela e dissemos: você precisa se cuidar. Não, eu já estou me cuidando, já estou em isolamento, porque sei que ela é uma dessas pessoas que gosta muito de ver os jornais, disse a ela: você precisa agora ter muito cuidado com o que está vendo na TV. Porque se você sentir o medo, o pânico, vendo as mortes das pessoas, como você irá ter coragem, fé? Como você irá acreditar que você vai sobreviver, que você vai vencer essa doença, que você vai derrotar esse vírus? Como você vai se nutrir de bons pensamentos e bons sentimentos olhando o número de mortes sendo divulgado todos os dias nesses jornais? E ela então disse: não, eu percebi isso. Assim que recebi o diagnóstico, imediatamente tomei a decisão. Não vejo mais jornais. Aliás, vou procurar outras coisas boas, melhores, que me façam, que me ajudem na minha recuperação, no fortalecimento do meu corpo para que eu vença. Hoje, ela está bem e me disse, esses dias, deu muito certo. Eu me senti muito melhor. Parece até que, apesar de todo o desconforto que a doença causa e me causou, parece até que eu estava melhor, doente, com o vírus, me sentindo melhor, pelo menos emocionalmente, do que quando eu estava fisicamente bem, mas vendo todos os dias, a todos os momentos, aquelas notícias trágicas. As nossas escolhas, que podem ser feitas antes de nós nos contaminarmos, para que nós não nos contaminemos. Mas o que eu não posso também é sair da TV e pegar o meu celular e fazer escolhas erradas também. Não adianta sair da TV e trocar uma briga, uma agressão, discussões por outras na internet. Ah, mas essa briga que eu mandei sobre daquele contra aquele, dessa instituição contra aquela, daquela pessoa contra... Porque me mandaram, eu precisava ver, a pessoa me mandou, eu não vou deixar de ver, né? Será que nós precisamos mesmo, ou quando nós abrirmos a mensagem, que percebermos alguma coisa que não nos seja saudável, nós podemos dizer não, obrigado. Quando queremos entregar um presente a alguém e esse alguém não aceita o presente, com quem fica o presente? Com a gente. E se nós formos aqueles que não aceitarmos esses presentes, que não são saudáveis, que não são promotores de saúde,
esses presentes vão ficar apenas com aqueles que divulgam esses presentes, que na verdade não são presentes. Então cabe a nós escolhermos melhor também na rede o que nós vamos ver. Eu posso ver dicas de saúde sobre coronavírus, de novo. Não, eu posso ver sobre outras coisas, dicas de uma alimentação mais saudável, escolher melhor como eu faço as minhas compras, escolho meus alimentos, ou até dicas de cozinha, como cozinhar de forma mais saudável, como manter melhor os nutrientes nos alimentos, de que forma eu posso cozinhar esses alimentos para que os nutrientes sejam preservados e não fiquem ali na panela e assim eu possa ter um sistema imunológico mais forte. Ou quem sabe, na rede, quem sabe, eu não possa ir além disso. Quem sabe na rede eu não possa verdadeiramente promover a minha higiene mental. Por que não escutar palestras espíritas? Palestras espíritas. O nosso amado Divaldo Pereira Franco tem incontáveis palestras publicadas na rede sobre os mais diversos assuntos. É tão bom ouvir palestra do Divaldo e o meu conterrâneo e amigo Alberto Almeida, que aborda a nossa problemática de vida de forma tão bonita. Médico, terapeuta, espírita. Quantas palestras belíssimas nós vemos do Alberto Almeida postadas na rede. O nosso querido Haroldo Dutra Dias, quantas palestras maravilhosas nós podemos também ouvir do Haroldo sobre incontáveis assuntos. Nossas escolhas, playlists. Eu tenho playlist dos três. Por que não fazer playlists? Esse é o meu playlist do Corona... Não. Esse é o meu playlist do Divaldo. Esse é do Alberto Almeida. Esse é do Haroldo Dutra Dias. Por que não? E de outros que nós possamos gostar. Cultivando bons pensamentos que nos levarão a bons sentimentos. Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas playlists? Livros. Muitas vezes nós até esquecemos quem são essas criaturas chamadas livros. Eu amo os livros, mas várias vezes já me peguei lendo um livro e tentando abrir a página do livro como se ele fosse um tablet. Os dois dedos esticando a página do livro. Meu Deus, isso é um livro, não é um tablet. Eu não vou conseguir ampliar, é a vista, a idade vai chegando. Eu não vou conseguir ampliar as letras de um livro. A gente até esquece do livro, de tanto tempo que nós gastamos no celular, nos computadores, nos tablets. Mas eles podem também ser usados como livros, por que não? Muitos de nós, como eu, somos amantes daquele livro, o papel, o cheiro, o manuseio de um livro é tão bom. Mas confesso que da minha idade, da idade de muitos de nós, à noite já fica difícil, mesmo com óculos, nós lermos livros de papel. Então nós recorremos àqueles leitores que têm luzes, nos facilitam a leitura à noite. Mesmo com óculos, às vezes nós encontramos dificuldades. E quais são essas nossas leituras? Eu estou lendo um policial, eu estou lendo um de terror. A doutrina espírita também, pela mediunidade abençoada dos nossos irmãos médiuns missionários, nos oferece incontáveis obras maravilhosas que nos promovem verdadeiras reformas íntimas, quando não apenas lidas com a mente, passada à vista, mas quando estudadas e compreendidas com os nossos corações. Quanta oportunidade nós temos agora de ler tantos livros, quantos autores espíritas. André Luiz, o autor espiritual André Luiz, que se nós quisermos conhecer como é a vida no mundo espiritual, não é que tenhamos pressa, mas se nós quisermos conhecer a vida do mundo espiritual, as obras do André Luiz, a série do André Luiz composta por 13 livros maravilhosos pela psicografia do nosso Chico Xavier, nos mostram como é a vida no plano espiritual. Joana de Ângeles, eu quero me conhecer melhor, eu quero conhecer a minha mente, a minha psique, eu quero me conhecer melhor por dentro e aos meus irmãos. A obra psicológica, a série psicológica de Joana de Ângeles,
pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, nas suas 16 obras dessa série psicológica, nos traz tantas formas, tantos ensinamentos de como nós nos conhecermos melhor. A série de romances históricos de Emmanuel, do espírito Emmanuel, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, também pela psicografia do Chico, quantas obras maravilhosas nós temos à nossa disposição. Onde está a vacina do coronavírus? Onde está a vacina do Covid-19 que nós conhecemos até hoje? Enquanto os nossos irmãos abnegados, cientistas, no mundo inteiro, correm contra o tempo em função de tantas mortes para descobrir um medicamento, nós o temos também dentro dos nossos corpos. É o nosso sistema imunológico. Claro, nesse momento nós vamos ver, publicado em todos os lugares, ofertas de inúmeros alimentos que potencializam o nosso sistema imunológico, o funcionamento do nosso sistema imunológico. Alimentos, vitaminas, minerais, vegetais, todos muito úteis, de fato, para o melhoramento do nosso sistema imunológico, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. No entanto, o que de mais importante precisamos fazer para o fortalecimento do nosso sistema imunológico é promover a higiene mental, que nós tanto adiamos nas nossas vidas. Não nessa vida, não apenas nós, mas adiamos como humanidade. Estamos nos debatendo nessas ondas de pandemia há milênios, permanecendo no mesmo estado mental, de sentimento e de higiene mesmo. Quanto nós podemos fazer por nós mesmos, escolhendo melhor o que entra nas nossas mentes, escolhendo melhor o que nós vamos sentir como resposta a esses impulsos, a esses estímulos que nos chegam, seja da mídia, seja dos nossos irmãos, seja na nossa vida de relação com nossos familiares, com os nossos amigos, no trabalho, seja diante de todo esse estresse pelo qual nós passamos agora, nós podemos sim promover uma mudança em nós, nos nossos padrões de higiene mental, de higiene físico, para que nós alcancemos mais equilíbrio, mais bem-estar, mais fortalecimento do nosso sistema imunológico. As nossas células de defesa são seriamente afetadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Funcionam muito melhor, são muito mais ativas quando nós pensamos no bem, no amor, em Jesus, em Deus, e sofrem de apatia, de inatividade, se tornam doentes, essas células de defesa, quando nós escolhemos os maus pensamentos, os maus hábitos alimentares, os vícios de toda ordem, quando nós aceitamos que nos imponham o medo, a desconfiança, a falta de fé. Quem manda em nossos pensamentos? Que presente nós estamos aceitando dos outros? Nós estamos dizendo sim àqueles que nos seriam saudáveis? Nós estamos dizendo não àqueles que não nos são saudáveis, que nos fragilizam o sistema imunológico? É preciso refletirmos seriamente em nossa saúde mental, em nossa saúde emocional nesse momento. É preciso que nós entendamos que acima de todas as pandemias e doenças, acima de nossas vidas, paira a inteligência suprema do universo, o nosso Pai, que nos ama e jamais nos abandonará. Não estamos sozinhos. Definitivamente nós não estamos sozinhos. Não precisamos, de forma alguma, sentir medo, porque o medo em si
é um dos maiores inimigos dessa vacina natural que nós temos contra não apenas o Covid-19, mas contra tantas outras doenças que são as nossas células de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Precisamos nos elevar para um outro padrão de higiene. Higiene físico também. Porque quantas pessoas nós vemos ainda entrar em casa com os seus sapatos dizendo que tirar o sapato na porta é coisa de japonês. São japoneses higiênicos que tiram os sapatos na porta. Se isso não fosse importante, nós agora não teríamos recebido a orientação das autoridades médicas. Tirem o sapato na porta e mais, higienizem o sapato com água sanitária, com a mistura de água sanitária e água. Significando dizer que se nesse momento de crise, de contaminação pelo Covid, pelo vírus, pelo coronavírus, eles podem estar nos nossos sapatos, quantos outros micro-organismos não podem, estão nos nossos calçados quando nós chegamos em casa vindo da rua? Quantas pessoas entram com seus sapatos casa dentro, no quarto, na sala, no quarto onde vamos andar descalços depois? Que padrão de higiene é esse? Quantas vezes saímos com sacolas, chegamos, melhor dizendo, com sacolas, bolsas, que nós colocamos nos balcões das lojas, no chão, muitas vezes, essas sacolas, e chegamos e colocamos em cima da mesa onde fazemos as nossas refeições. Que padrão de higiene é esse? Nós estamos no 3º milênio. Que padrão de higiene é esse? A peste negra no século XIX, os cientistas nos dizem hoje, que se alastrou em função da falta de higiene que só depois do século XIX a Europa foi entender. Antes, sujeira nas ruas, animais de toda ordem, excrementos até humanos nas ruas, sujeira por toda parte, facilitando o surgimento, desenvolvimento e propagação de inúmeras doenças, inclusive a pior delas daquela época, a peste negra. Hoje, diante de tantos micro-organismos, nós entramos em casa como se estivéssemos higienizados, sem o menor cuidado. Passada a pandemia, nós precisamos saltar de forma permanente para um outro padrão de higiene, não mais esse que nós tínhamos, que nós temos até hoje. Não é apenas o vírus que nos está obrigando a manter esses padrões novos de higiene físico. São essas sucessivas pandemias que nos alertam de que nós devemos elevar esses nossos padrões físicos de higiene, tanto quanto o nosso padrão mental, escolhendo melhor quem nós ouvimos, o que nós ouvimos, para que nós ouvimos, de onde nós ouvimos. Escolhendo melhor aqueles pensamentos que, embora nos venham às vezes, num consultório, por exemplo, quando nós somos obrigados a ouvir essas notícias, ou alguém que nos mande um vídeo que nós inicialmente possamos ver, nós precisamos escolher e dizer não a eles. E que aquele pensamento que veio inicialmente em função dessas exposições nossas involuntárias, que eles sejam trocados pelo exercício, pela continuidade do estabelecimento desses outros padrões de higiene mental, de higiene do nosso sentimento, que são também, especialmente, promotores da nossa saúde. Nós precisamos também elevar os nossos padrões vibratórios constantemente. Ou estaremos todos, não apenas agora, nesse momento de pandemia, mas estaremos novamente sujeitos a essas pandemias. Nossos lares são lugares sagrados, onde nós precisamos realizar o Evangelho no lar. Evangelho no lar. Um lar sem Evangelho no lar equivale, é a mesma coisa do que nós sairmos às ruas, sairmos das portas dos nossos lares sem máscaras. Um lar sem Evangelho no lar é o mesmo que nós na rua, ou mesmo no nosso prédio, nas nossas casas, sem as máscaras. Totalmente desprotegidos, totalmente vulneráveis. Precisamos usar as máscaras. Precisamos do Evangelho no lar.
Porque essa psicosfera pesada que envolve nosso planeta hoje, disseminada não pelo vírus apenas em si, mas pela disseminação do medo, essa psicosfera pesada entra nos nossos lares com a mesma facilidade que o vírus entra pelo nosso nariz, pela nossa boca, pelos nossos olhos, quando nós estamos sem máscara. Precisamos do Evangelho no lar. Precisamos do culto do Evangelho no lar, do estudo do Evangelho e da vivência do Evangelho no lar e nas nossas vidas. E quando acabemos do nosso Evangelho no lar, mantenhamos o mesmo padrão vibratório de pensamento e de sentimento que nós estávamos quando da realização do Evangelho no lar. Precisamos, irmãos, de médicos, esses nossos heróis, de enfermeiros, de todos os profissionais da saúde que nos estão salvando tantas vidas. Mas precisamos também do grande médico das nossas almas, do médico do mundo de todos os tempos, Jesus. Ele é o grande médico das nossas almas. É Ele quem nos ajudará, através do seu Evangelho, a que alcancemos esses outros padrões de higiene mental e do sentimento. Precisamos trazer Jesus para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações. Precisamos mais do que nunca, nesse momento, dos nossos profissionais de saúde, dos nossos médicos humanos, mas também do nosso médico maior, o Cristo. Ele que nos curará definitivamente de todas as nossas doenças. Um dia, assim como ele que jamais adoeceu, nenhuma gripezinha sequer, um dia nós também não mais adoeceremos, porque estaremos definitivamente curados na nossa doença, a doença do nosso espírito. Um grande e fraternal abraço em todos e até o nosso próximo encontro.